Ela está tão próxima e, no entanto, tão longe. Durante milênios, sua presença trouxe conforto aos homens. Foi um farol para os viajantes noturnos, um marco temporal para os lavradores e uma referência para os marinheiros. Em algumas culturas, chegou a ser um deus. É o único corpo celeste já visitado por seres humanos. E hoje a NASA planeja instalar uma base permanente lá. Mas como ela surgiu? Como foi o nascimento da Lua? A resposta é mais espantosa e espetacular do que a maioria dos terráqueos imagina. O universo, a Lua. Segundo a última contagem, mais de 150 luas povoam o sistema solar. Netuno é cercado por 13 delas. Saturno tem 48. E Júpiter possui nada menos do que 62. A Terra tem apenas uma lua. Mas ela é especial. Nossa lua, ou luna, como diziam os romanos, destaca-se por suas dimensões. Está longe de ser a maior do sistema solar. Por exemplo, Titã, uma das luas de Saturno, tem o dobro do seu tamanho. Mas nossa lua é a maior em relação a seu planeta. It's a quarter the size of the Earth. It's really big compared to the Earth. If you look through a telescope at the Earth from a distance, you'd see the Earth and this other big thing. If you look at Jupiter or any other planet, you got the big planet and then little tiny moons right next to it. So our moon is so much bigger, and it's the only one of the now 8 planets that has that situation. As dimensões relativas dos dois corpos são tão próximas que alguns astrônomos chegam a se referir ao sistema Terra-Lua como um planeta duplo. A distância média da Terra até a Lua é de 380 mil quilômetros. Um voo de 3 dias pelo espaço. O diâmetro da Lua é de 3.500 quilômetros, cerca de um quarto do tamanho da Terra. Um dia na Lua equivale a 27,3 dias na Terra. Isso porque a Lua está em fase com a órbita em torno da Terra e o mesmo lado está sempre voltado para nós. Assim, a Lua completa uma órbita em torno da Terra ao mesmo tempo em que conclui seu período rotacional, como crianças brincando de ciranda, de mãos dadas em um círculo, sempre viradas para dentro. Apesar de estar tão relacionada à Terra, basta uma breve visita à Lua para ver que, na verdade, ela é muito diferente de nosso planeta. E é um lugar extremamente perigoso. There's no air, of course, so you need your spacesuit. A Lua não possui atmosfera. Não há nada para transmitir as ondas sonoras. Se alguém tentasse conversar na Lua com um amigo, ele não ouviria, a não ser por rádio. I
I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Como não há atmosfera, tampouco há moléculas de ar para difundir a luz do Sol. Portanto, o céu é sempre escuro. E a paisagem não colabora para embelezar o cenário. Kind of monochromatic, not much color there. The rocks are mostly gray-brown colors. It's maybe a little warmer tone in one direction, maybe toward the sun, and cooler tones, grayer tones looking in other directions, but not so colorful. As temperaturas extremas tornariam uma visita ainda mais desagradável. As oscilações térmicas são brutais. De 130 graus positivos ao meio-dia a 150 graus negativos à noite. Até a gravidade baixa da Lua, 1/6 da gravidade da Terra, pode ser um perigo para o turista. Um fato de que os astronautas da Apollo não se esqueceram durante as caminhadas na Lua. But they realized that beyond the thickness of their visor in their spacesuit was death. Should they do something and fall into a rock and lose their footing and fall and hit an outcrop, this visor could be cracked, exposed to the lunar vacuum. We would have had a serious situation on our hand. O macacão poderia proteger o turista do vácuo, da ausência de oxigênio, das temperaturas extremas e da radiação solar. Mas não teria muito efeito contra outro perigo espacial: micrometeoritos em alta velocidade, que frequentemente alvejam a superfície lunar. Tiny meteorites, the little ones that burn up in our atmosphere and make shooting stars, there's no atmosphere on the moon, they're coming right down hitting the surface. Os meteoritos pulverizam a superfície lunar, gerando um manto de material pedregoso chamado regolito. A doutora Amanda Hendricks estuda a Lua no laboratório de propulsão a jato da NASA. This plant here is kind of a regolith factory. It's ground up rock is what it is. The timescales at this gravel mill are a lot faster. Here, it's made in less than an hour. But on the moon, it is the result of more than 4 billion years of bombardment by meteoroids and micrometeoroids raining in on the surface and breaking up the rock. Tal como o produto dessa fábrica de cascalho, o regolito lunar tem vários tamanhos. De pedras grandes a um pó fino. This very fine dust is familiar to us from Apollo images that were seen of astronauts' footprints in the dust. It's very fine, and so fine, in fact, that the astronauts had problems with it sticking to their spacesuits, getting into the equipment, and it can end up causing a bit of a problem. Meteoritos grandes também já atingiram a Lua no passado. Na verdade, esses impactos violentos são responsáveis pelas regiões escuras e circulares na superfície lunar. As formas que muitos acham parecidas com olhos, nariz e boca de um rosto humano. A ilusão conhecida como o homem na Lua. Esses choques abriram grandes bacias na superfície da Lua, algumas com mais de 1000 quilômetros de largura. Uma lava escura emergiu nesses pontos de impacto e inundou as bacias. Hoje chamamos essas regiões escuras de Maria,
palavra latina que significa mares. O termo remonta ao século XVII, quando os renascentistas observavam a Lua e achavam que as áreas escuras podiam ser oceanos. Os astrônomos da época deram nomes extravagantes a esses supostos mares. The seas are all named after effects that were once attributed to the moon. So you have the Sea of Storms and the Sea of Crises and the Sea of Tranquility and so forth. Algumas bacias mais recentes tiveram menos tempo para erodir e seus contornos estão relativamente mais nítidos. Uma delas se chama Mare Orientale, ou Mar Oriental. Tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e o impacto que a criou foi tão direto e violento que o resultado parece o centro de um alvo. This Orientale scar is kind of like a bullet shot into glass, where you see all the sort of rings around it and fractures going out. People have often said if that had been on the side facing directly toward the Earth, we might have had a whole different mythology about the moon, because it would have looked like a big eye staring at us. Três círculos concêntricos de montanhas cercam a Mare Orientale. Picos que alcançam milhares de metros são alguns efeitos desse impacto gigantesco. When we see mountain ranges on the Earth, they're mostly caused first by the continents moving around, crashing into each other very slowly, buckling up and creating mountain ranges, which then erode into all the spectacular shapes that we see, the Matterhorn and so forth, from water erosion. Na Lua, não há placas tectônicas continentais. A superfície é estática. Yet you still have mountains on the Moon. And the reason is that those big impact basins, that's a big explosion, excavates a pit, throws material up on the outside, so you have these rings of mountains, arcs of mountains that surround the impact sites. But they're impact features, again, they're caused by the external forces, not the internal forces. Outra cratera notável, muito menor do que a Mare Orientale, mas igualmente espetacular, é a Tycho. Nome de um destacado astrônomo dinamarquês do século XVII. Está localizada no quadrante sudoeste do lado próximo da Lua. It's in the bright area, you can almost see it with your naked eye. And when that explosion happened, as with many other craters, it shot out jets of bright powdery dust. So there are these rays that go out from it, and it's very striking. Os raios de material ejetado se estendem por 1.500 quilômetros a partir do local do impacto. Uma montanha de escombros também se eleva do centro da cratera, resultado do recuo do asteroide. Parte do material altamente comprimido no centro da cratera jorra para fora, depois que o corpo celeste ricocheteia ou se desintegra. Mas muito antes que os contornos específicos da Lua pudessem ser discernidos através de telescópios sofisticados e viagens espaciais, a observação cuidadosa do aspecto e do comportamento da Lua era vital para os habitantes da Terra. Durante pelo menos 15.000 anos, a Lua representou uma fonte de luz para o homem, um guia de navegação, uma referência para as atividades agrícolas e, acima de tudo, um prático relógio. Na antiguidade, contar o tempo não era tarefa simples.